Pessoal, então a gente está aqui para corrigir essa atividade número 3, tá? Então vai ser um videozinho bem rápido, tá? E aí qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem no grupo ou me procurar no privado, tá bom? Vai dar certo. Bom, então vamos lá para a primeira questão. Bom, a questão diz assim: a espécie Papaver somniferum é a papoula, planta que é fonte da morfina, opioide utilizado como atenuante da dor. Em busca de outras plantas que pudessem sintetizar o mesmo tipo de opioide, um pesquisador iniciou seu estudo selecionando espécies que tivessem com a papoula a maior proximidade evolutiva. Para isso, o primeiro critério adotado para a seleção das espécies foi que pertencessem à mesma ordem, ao mesmo reino, à mesma classe, ao mesmo filo ou ao mesmo gênero. Então, dentre essas classificações, né? Ordem, reino, classe, filo e gênero. Qual seria o nível mais próximo, né? Qual seria o nível que configuraria maior proximidade evolutiva? Então, dentre todas essas categorias aqui, a gente tem o gênero, certo? Então, gênero é a menor classificação antes da espécie. Como maior, nós temos aqui o reino, né? Depois do reino, a gente tem o filo. Depois do filo, a gente tem a classe. Depois da classe, a gente tem a ordem, né? E aí, depois da ordem, a gente ainda tem a família, tá? Que não aparece aqui entre as opções. Mas aí, depois da família, aí sim, aparece o gênero, certo? Aparece o gênero e em seguida aparece a classificação de espécie, portanto, que é a menor classificação possível. Então, a alternativa correta seria o item E, ok? Vamos à questão 2. O cladograma, né? Cladograma é essa representação aqui, certo? Cladograma representa a relação evolutiva entre alguns primatas. O ser humano é evolutivamente mais próximo do tracinho e apresenta tracinho, característica exclusiva comum a todos os primatas. Gente, essa questão aqui eu coloquei exatamente com o propósito de que vocês pudessem dar uma pesquisada, certo? Para ver justamente o que tem em comum entre o ser humano e os outros primatas que aparecem aqui, tá bom? Então, o comando da questão é o seguinte: assinale a alternativa cujos termos devem preencher as lacunas do texto. Então, a primeira lacuna, de acordo com as alternativas, vai indicar um dos primatas que estão aqui no cladograma, certo? A segunda lacuna vai indicar aqui uma característica que não está no material de vocês. Por isso que eu estou dizendo que essa questão eu coloquei justamente para vocês darem uma pesquisada a mais, tá? Então, vamos lá. O ser humano ele é evolutivamente mais próximo do... De acordo com o cladograma, o ser humano está bem aqui, ó. De acordo com o cladograma, o ser humano é evolutivamente mais próximo de quem? Bom, nós vimos, né, no material que o parentesco evolutivo ele é identificado por isso daqui, ó, por uma ligação, né, que a gente chama de nó, tá? Então, em cada ponto desse, eu tenho um ancestral que deu origem às espécies que estão acima deles. Então, no caso aqui, eu tenho o ser humano ligado ao chimpanzé, certo? E eles possuem um ancestral em comum, indicando que eles são o que eu coloquei no material de vocês, que é chamado de grupos irmãos, ok? Porque eles têm um ancestral em comum mais próximo do que os outros ancestrais. Aqui eu tenho outro ancestral, aqui eu tenho outro ancestral. E o tempo, nós vimos que é lido de baixo para cima.
certo? Então, esse ancestral que se localiza aqui mais embaixo, nesse cladograma, ele é um ancestral mais antigo. Esse daqui um pouco mais recente e esse daqui o mais recente de todos, que é justamente um ancestral em comum entre chimpanzé e ser humano. Portanto, deixa eu apagar aqui. Portanto, completando a primeira lacuna, o ser humano é evolutivamente mais próximo do chimpanzé. E aí nós temos duas alternativas possíveis, a letra A e a letra C, que trazem o chimpanzé como opção, tá? E a segunda lacuna vai apresentar a característica, ok? Será que essa característica é polegar oponível ou coração tricavitário? O que é o polegar oponível? É o nosso polegar, né? O chimpanzé tem polegar também? Tem, correto, certo? Agora, por quê? E aqui já é a nossa resposta correta, tá? É a letra A, tá bom? Ah, Marjorie, mas por que não é o coração tricavitário? Coração tricavitário significa que é um coração com 3 cavidades, certo? Coração com 3 cavidades, ele é encontrado no grupo dos répteis, tá? Aves e mamíferos, eles apresentam, mamíferos aí inclui nós, né? Inclui, aliás, todas as espécies que estão nesse cladograma. Todas as aves e os mamíferos, eles possuem coração com 4 cavidades, certo? Portanto, não é um coração tricavitário, tá bom? Então, nossa resposta correta aqui vai ser o item A. E agora, para finalizar, nós temos a questão 3, que também traz um cladograma com primatas, né? Vamos lá. A afirmação, os humanos descendem dos chimpanzés, é contrariada pelo cladograma apresentado segundo o qual? Vamos lá. Vamos ler o cladograma primeiro. Então, aqui eu tenho um ancestral, né? Um ancestral de todas essas espécies. Aqui eu tenho um outro ancestral, aqui eu tenho um outro ancestral e aqui eu tenho um outro ancestral, tá bom? O que eu posso interpretar desse cladograma? Esse ancestral aqui e esse daqui, ele é comum a todos esses primatas, certo? Lembra do que eu falei na questão anterior. Se eu tenho um ancestral aqui, ele vai pertencer a todas as espécies que estão acima dele. Então, ele está aqui mais embaixo, todos que estão acima, né, tem ele em comum. Esse daqui, ele não é ancestral dos gibões, porque o gibões está abaixo, ele está saindo. Lembra que tem que prestar atenção de onde sai o ramo, tá? Então, o ramo dos gibões está saindo daqui. Então, esse ancestral, ele não pertence aos gibões. Esse último ancestral aqui, então, ele é, como no cladograma da questão anterior, ele é comum somente entre os chimpanzés e os humanos, tá bom? Então, vamos lá para a questão. Letra A. Os chimpanzés são humanos menos evoluídos. Não. Quem participou do Tira Dúvidas da semana passada deve lembrar que eu falei que não existe essa questão de menos evoluídos. Vocês têm que pensar que se uma espécie ela existe atualmente, é porque ela está adaptada ao ambiente. Ela evoluiu para tal. Então, ela não existe essa coisa de mais evoluído ou menos evoluído, tá bom? Então, essa questão aqui, ela já está errada, tá bom? Já não é. Letra B. Os gorilas, os chimpanzés e os humanos descendem sequencialmente dos gibões. Olha aqui, os gorilas, os chimpanzés e os humanos descendem dos gibões. Também está errado, tá? Por quê? Porque esse cladograma está mostrando que os gibões, eles também são descendentes desse ancestral. Então, os gorilas, chimpanzés e os humanos descendem desse ancestral, assim como os gibões também descendem deles, tá? Então, se fosse para os humanos, os chimpanzés e os gorilas descenderem dos gibões, então, os gibões deveriam estar
sinalizados bem aqui. E aí, esses 3 grupos aqui deveriam estar saindo desses ramos aqui, tá bom? Que não acontece, não é isso? Letra C. Os gibões, os gorilas e os chimpanzés descendem da linha evolutiva dos humanos. Os gorilas, olha onde estão localizados aqui os gorilas. Os gibões e os chimpanzés descendem da linha evolutiva dos humanos. Também não, tá? Letra C também está errada, pelo mesmo motivo do item anterior. Se fosse para eles descenderem da linha evolutiva dos humanos, esse cladograma devia estar saindo daqui, tá bom? Então, pelo mesmo motivo do item anterior, o item C também está errado. Letra D. Os humanos e os chimpanzés descendem de um ancestral comum exclusivo. Olha só, humanos e chimpanzés descendem de um ancestral único exclusivo, ou seja, esse ancestral ele não é compartilhado com as outras espécies que aparecem, somente entre eles dois. Então, essa daqui é a nossa resposta correta, o item D, tá bom? E aí, só para a gente terminar, por que o item E está errado? Os chimpanzés são mais aparentados aos gorilas do que os humanos. Olha, a gente acabou de dizer que os chimpanzés eles têm um ancestral em comum com os humanos. Se eles têm um ancestral em comum com os humanos, então eles são mais aparentados dos humanos, tá bom? Então, se eu tenho um ancestral em comum, significa que eles são mais próximos, tá? Então, a nossa correção foi essa. Repetindo, qualquer dúvida, vocês podem perguntar no próprio grupo ou me procurar no privado, tá bom? Podem ficar à vontade e muito obrigada.